amigos, minhas amigas do esporte, estamos de volta com o nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, agora em maio, 26 anos no ar, fazendo o melhor pelo esporte amador, dando força para o futebol profissional. Mais um programa itinerante. Estamos usando como estúdio hoje a sede da Federação Gaúcha de Vôlei. Nós vamos falar um pouco de vôlei, mas vamos falar também de outros esportes. E já está conosco aqui o Sandro Fernandes, que é o cara que cuida da ecoterapia. Vamos falar de equitação. Vamos falar um pouco de tudo isso que acontece lá na Sociedade Hípica Porto Alegrense, tá certo? Vai ser tudo no nosso primeiro bloco agora. Nós vamos fazer um intervalo, roda a vinheta e voltamos em seguida para esse papo com o Sandro Fernandes. Já voltamos. Quanto tempo vai durar essa bolinha de sabão? E esse momento? Quanto tempo? Quanto tempo vai durar essa melodia? Esse almoço em família? O tempo nada mais é do que as emoções que experimentamos ao longo da vida. Essas são eternas. Grupo Zafari, 80 anos. Com você, o tempo não passa. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Tá certo, vamos embora então, estamos de volta direto da sede da Federação Gaúcha de Voleibol. Eu já disse que nós vamos falar muito de vôlei aqui, mas vamos falar de outros esportes. O Sandro Fernandes, que é da Sociedade Hípica Porto Alegrense, tem um trabalho fantástico lá de ecoterapia, que também tem uma parte que é trabalho social, tem iniciação na equitação, todos esses assuntos a partir de agora nós vamos conversar para que você se atualize, né? Porque as pessoas às vezes têm um problema de saúde que pode ser tratado com a ecoterapia, mas às vezes as pessoas não sabem aonde ir. Então vamos, Sandro, falar um pouco disso aí de novo. Sim. Obrigado, Bosco, pelo convite. É um prazer enorme estar no programa. Falar sobre ecoterapia é falar sobre a minha paixão. As pessoas que têm algum ajuste para fazer, algum problema físico ou psíquico, podem procurar a ecoterapia, que vão realmente conseguir evoluir, conseguir superar seus objetivos, seus obstáculos. Mas, principalmente, também aquelas crianças que não têm limite, os pais não dão uma boa atenção, em virtude da vida corrida, e essas crianças, elas sofrem um pouco com o problema de limites. Então, a gente acolhe essas crianças e formam essas crianças e formam futuros atletas, Bosco. Para o hipismo, inclusive, porque a gente tem aí a campeã sul-americana, Laura Tigre, que foi nossa aluna na ecoterapia. Depois ela foi para a pré-escola e começou a saltar, e hoje é atual campeã sul-americana no hipismo. Esse é muito gratificante ver esses resultados com as crianças, né, que
potencializar a sua melhor energia, concentrando no esporte, no cavalo e evoluindo sempre, né? Para a pessoa com deficiência, qual é a sinergia desse paciente com o cavalo? O contato com o cavalo, ele já é curador, porque o cavalo ele empresta a sua força, a sua energia, para que ele ajuste o que aquela pessoa precisa fazer, seja ela psíquica ou física. Então o cavalo vai prestar força dele, né, e vai conseguir que aquela pessoa consiga caminhar melhor, se for o caso da marcha, né, porque o cavalo ele imita a passada humana, então ele vai caminhar melhor, ele vai poder se locomover melhor, se for o caso da psicomotricidade. Mas se for o caso de alguma terapia, pode fazer terapia em vez de consultório, pode fazer a terapia ao ar livre, não tem coisa mais gostosa, né? Contato com a natureza. Então, esse contato com o animal, também com os profissionais habilitados para extrair o melhor daquele animal, é o que é curador, é o que cura. Os cavalos são adestrados e treinados para esse trabalho? Exatamente, não é qualquer cavalo e não é qualquer pessoa que pode fazer ecoterapia. Tem que ter uma formação na sua área da saúde ou educação e também fazer uma especialização em ecoterapia, que é lá em Brasília, na Grande do Torto, onde existe a ANDE Brasil, a Associação Nacional de Ecoterapia. Então, quando procura um serviço de ecoterapia, tem que verificar se o local é habilitado, se tem cavalos treinados, especialmente para ecoterapia, se os profissionais que ali são formados e têm especialização na área da ecoterapia, se o ambiente fornece a segurança necessária, se tem picadeiro coberto, se não tem. Então, assim, tem muitas variáveis que na hora de contratar o serviço é muito importante essas informações. Porque se for um local não adequado, que não seja habilitado, a pessoa pode sofrer uma queda do cavalo, pode sofrer uma lesão, inclusive, um trauma, e a quem ela vai recorrer, né? Lá no Cavalo Amigo, não. Lá na Sociedade Hípica é uma belíssima estrutura. Tem o ar livre, tem picadeiro fechado, tem tudo. Dia de chuva pode fazer, como é semanal, então se chove naquele dia, a criança fica sem fazer no intervalo de 2 semanas. Então isso também faz a diferença. O cavalo, quanto mais velho, é melhor para ser usado na ecoterapia? Bosco, funciona assim, o cavalo é como a gente, ele vai adquirir mais experiência ao longo da vida, mas só que muita gente pensa assim, cavalo velho é bom para ecoterapia. Está errado, porque o cavalo velho, ele só serve para... Está cheio de manias também, entre aspas. Cheio de manias e está cansado, já trabalhou que chegue, é hora de aposentar esse cavalo. O cavalo ele não pode ser tão novo, mas também não pode ser tão velho. Ele tem que ter uma idade, tem que ser maduro e tem que ter energia. Senão não vai prestar saúde, né? Então, e quem é que faz o treinamento desses cavalos? O profissional de equitação, ele é o mais adequado para fazer esse treinamento com o cavalo. Desde do treinamento específico de parar na rampa, ficar parado se for preciso, atendendo, por exemplo, uma criança autista que grita, que chora, né? Então o cavalo tem que estar calmo naquele momento e ele é treinado para isso, dessensibilizado, e a pessoa indicada é o equitador. E quanto leva esse treinamento do cavalo? Porque se a criança em cima do cavalo começa a gritar, né, se assusta, e o cavalo está ali tranquilo, né? Quanto tempo para adestrar isso? O cavalo, tu fala? O cavalo treinado, por si só, a criança, por exemplo, com um diagnóstico de autismo, já vai ficar calma, pelo temperamento calmo do cavalo. Mas aí tem técnicas de exercícios específicos para que as crianças consigam extrair uma autoestima, né, naquela criança que tem aquela patologia. Então a gente vai buscar que a criança melhore o seu lado emocional através de um cavalo que é manso, que é treinado para aquela situação, né? Quanto custa um cavalo para praticar o hipismo e este cavalo adestrado para ecoterapia? O cavalo, quando a gente pega o cavalo, nós mesmos fazemos o adestramento e a dessensibilização. Então, o custo de um cavalo um cavalo não adestrado é em torno de 2 a 3 mil
reais, né? Mas se tu for comprar um cavalo pronto para ecoterapia, treinado, dessensibilizado, aí vai para mais de 10 mil reais. Em quantas aulas o paciente, a paciente, já consegue ver a melhora nesse tratamento de ecoterapia? Excelente pergunta. Nós estamos agora com um paciente novo, nesse começo de março, que ele já apresentou melhora na primeira sessão, controle cervical que ele não tinha, ou seja, a mãe não precisa mais segurar com uma mão a cabeça da criança, com a outra mão dar a comida. Ela já não precisa mais fazer esse recurso, com uma sessão. Mas o nosso recorde, Bosco, é uma criança com 3 anos que não caminhava, chegou lá na ecoterapia, criança absolutamente normal, todas as avaliações feitas e nenhum diagnóstico de alguma patologia, só que com 3 anos não caminhava. Na 4ª sessão ela desceu do cavalo e saiu caminhando ao encontro dos pais. Foi emocionante. E essa criança tinha algum tipo de deficiência nas pernas ou normal, só não caminhava? Normal, ela nem engatinhava e os médicos tinham o diagnóstico aberto de atraso do desenvolvimento global, né? Como? Atraso do desenvolvimento global, o ADG que a gente chama. Então, é um diagnóstico de atraso motor, apenas isso, sem nenhuma patologia, como autismo, síndrome de Down ou qualquer outra, né? Paralisia cerebral. Então, a criança não tinha nenhum problema neurológico, apenas um atraso. Bom, nessas aulas de ecoterapia, é naquela marcha tranquila do cavalo ou para alguns pacientes tem que ser mais rápido? A gente usa na ecoterapia o passo, né? Alguns momentos, quando a gente está passando a criança para a escola de equitação da Sociedade Hípica, a gente já começa a fazer andar na andadura trote. Mas são crianças já com uma evolução tremenda na ecoterapia. E com pouca deficiência. Sim. Praticamente, nesse estágio, a criança não tem mais nenhuma deficiência. Nenhuma. Esse tratamento de ecoterapia para a pessoa com deficiência funciona também para a parte... porque tu falasse antes o seguinte, bom, em vez de ir para a terapia, né, no consultório, vai lá para essa área aberta. Como é que funciona isso? Então, Bosco, assim, o cavalo, né, por si só, como eu falei anteriormente, ele empresta a sua energia, a sua vitalidade. Mas a criança que está em cima do cavalo fazendo uma terapia, ela não percebe que está fazendo terapia. Para ela é só um passeio. E esse só ser o passeio, para a criança, ela abre para o tratamento. Ou seja, a criança não está num ambiente fechado, ela não percebe que o terapeuta quer extrair algo dela, ela está num ambiente aberto, lúdico, em cima de um cavalo, ao contato com a natureza, e ela pensa que ela está brincando, passeando de cavalo. E aí ela abre o seu espectro para o tratamento. E fisiologicamente funciona assim. Todos os impulsos do cavalo vão através dos neurotransmissores até o cerebelo, até o sistema nervoso central, que é o que comanda todo o nosso sistema. Através disso, o sistema nervoso central, né, vai dar o comando de ou caminhar, ou começar a falar, né, todos esses estímulos, porque foi feito esse estímulo no cavalo na sessão. E aí, depois que ela sai do cavalo, está armazenado lá no sistema nervoso central. E aí ela começa a evoluir, ela começa a falar, ela começa a andar melhor, exatamente por essa questão. Bom, de tudo isso que nós estamos vendo, né, que a ecoterapia é importante, qual é a posição da medicina em relação a esse tipo de tratamento? Porque se vê agora que médicos estão discutindo assim, a religiosidade na cura de pacientes, a espiritualidade na cura de pacientes. O que os médicos dizem em relação à ecoterapia? Os médicos, o Conselho Federal de Medicina aprova a ecoterapia como uma terapia eficaz. Então, o próprio Conselho Federal de Medicina, o órgão maior da medicina, chancela a ecoterapia. Então, alguns médicos têm ainda uma restrição por não conhecer, Bosco, por não conhecer realmente esse trabalho. Porque no momento que o médico conhece o trabalho e conhece os resultados, ele só vai indicar. Não tem como não indicar.
Então é falta de conhecimento, talvez, de alguns médicos por não indicar. Agora, quem conhece a ecoterapia, indica sem pestanejar. Cara, mais uma vez sucesso. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Esse teu trabalho aí é fantástico. Bom, nós vamos continuar aqui na sede da Federação Gaúcha de Vôlei. Falamos agora de ecoterapia, mas vamos falar de muito vôlei, com o presidente, o Carlos Cimino, com o Vitor, árbitro internacional, convocado para as Olimpíadas, coordenador de arbitragem. Puxa, ele gosta de se incomodar, cara, fazer escala de arbitragem não é mole, tá certo? Roda a vinheta aí que nós vamos continuar aqui. Quanto tempo vai durar essa bolinha de sabão? E esse momento? Quanto tempo? Quanto tempo vai durar essa melodia? Esse almoço em família? O tempo nada mais é do que as emoções que experimentamos ao longo da vida. Essas são eternas. Grupo Zafari, 80 anos. Com você, o tempo não passa. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Vamos embora então, estamos de volta, direto da sede da Federação Gaúcha de Voleibol. E vamos começar a falar um pouco de vôlei, de Olimpíada. Vitor Hugo Oliveira, grande árbitro internacional de vôlei, como se fosse o Carlos Simon na FIFA. Depois, como todos, né, os grandes ídolos e os grandes profissionais do ginásio, acabou indo para a areia também. E agora ele foi convocado lá para fazer parte da coordenação de arbitragem de vôlei nas Olimpíadas. Vitor, obrigado por ter vindo. Explica para nós um pouco aí dessa tua trajetória até chegar nos Jogos Olímpicos, quando tu já te aposentou e está em casa só curtindo e ajudando o presidente Cimino aqui. Tudo bem, Bosco. Obrigado pelo convite. Foram 32 anos como árbitro, né? Desses 32, 19 como árbitro internacional de praia. Até chegar numa condição, vamos dizer assim, de experiência para poder colaborar com a comissão de arbitragem. Hoje eu fazendo parte dessa comissão, ajudando a organizar e descobrir novos árbitros no Brasil. Essa é a proposta que eu tenho hoje, né? E tive a felicidade de ser convocado agora, indicado inclusive pela CBV, para participar dos Jogos Olímpicos do Rio 2016. Que para mim é uma honra, né? Trabalhar com arbitragem dentro dessa competição. Nós temos vários gaúchos que não competem mais, mas estão em alguma posição nos Jogos Olímpicos. Pega, por exemplo, o Leonardo Finco, do Grêmio Náutico União. Ele é o coordenador geral da seleção masculina de ginástica. E assim, tantos outros. Esse teu trabalho lá, como é que vai funcionar? É uma comissão de quantos? Já te passaram isso? Não, na realidade, nós temos um coordenador geral, que é o de Portugal, que é o que manda na arbitragem mesmo, né? Ele que é o responsável por toda a escala.
e abaixo dele tem vários assistentes, vamos dizer assim, que são os coordenadores que vão auxiliá-lo durante as Olimpíadas. Porque, na realidade, são jogos manhã, tarde e noite. Tem jogos programados para começar meia-noite. Então, é impossível. Exatamente por causa do fuso horário. E é impossível uma pessoa só ficar o dia inteiro nessa parte. Então, a gente faz uma composição para que todos possam descansar, pelo menos um turno, né, para que possa colaborar. Então, nesse sentido, tem essa comissão, que deve ser formada por 7 pessoas no máximo. E mais, vamos ter mais 5 voluntários para ajudar na parte mais burocrática da arbitragem. Em Copa do Mundo, né, os árbitros ficam confinados em algum local, ou no hotel, ou num spa, e aí tem treinamento de manhã, entrevista com a psicóloga à tarde, de noite assistem vídeo pra caramba. Isso aí tudo quem me contou foi o Carlos Simon, que foi a 3 Copas, dizendo, olha, a gente só pega a chuteirinha, o passaporte e vai embora dele, porque lá tu passa o dia todo eles fazendo e recuperando e conversando. Como é que funciona no vôlei? Os árbitros também ficam confinados, assistem vídeos, tem palestras, psicólogos? No vôlei não é diferente. Nós agora, por exemplo, no início de março, nós tivemos um seminário em Saquarema, no Rio, no Centro de Desenvolvimento de Vôlei da CBV, com os 16 árbitros que vão trabalhar na Olimpíada. Lá foram feitos testes físicos, testes inclusive de regra, sobre a regra, testes escritos. Eles tiveram que fazer, inclusive, não vou dizer tratamento, porque não é a palavra correta, mas fizeram vários momentos com psicólogo, inclusive. E logo depois desse seminário, nós tivemos o Grande Slam no Rio, e o psicólogo continuou com eles a semana toda, fazendo sempre uma... Que é na realidade, para tratar o equilíbrio emocional, para poder se desligar, provavelmente, do mundo exterior e ficar focado só ali. Exato. É feito todo um trabalho para que o foco seja todo na competição, né? E sempre é feita uma reunião pela manhã, uma reunião à tarde, à noite, né? Sempre no final dos jogos. É feita uma clínica onde é debatido toda a mudança de regra, todo o comportamento, como é que deve ser. Então, tudo isso é feito diariamente. Então, todos os dias da competição nós temos essas reuniões com os árbitros, comentando os jogos do dia anterior, ou comentando alguma situação que tenha ocorrido, para que se possa melhorar e se corrigir se caso exista algum erro. Como é que funciona, cara? Por exemplo, vamos fazer o paralelo com o futebol de novo. Então lá tem o árbitro titular, tem os 2 auxiliares, tem o árbitro reserva, e aí ele se reúne, né? Agora tem a comunicação. Como é que funciona no vôlei o árbitro principal que está em cima com os árbitros auxiliares? Se a bola saiu, se não saiu, o que vocês conversam antes? A gente passa toda uma orientação para que os juízes de linha, no caso, são os auxiliares, né, que eles colaborem da melhor maneira possível, com sinalizações e para que o árbitro não fique na indecisão. Agora, na Olimpíada, nós vamos usar o Video Challenge, que é o mesmo sistema usado na quadra, vai ser usado também na praia. E existe uma comunicação entre o primeiro, o segundo e a apontadora por um ponto de rádio, né? Justamente, e com o pessoal da torre que fica com o Video Challenge. E lá são feitas as dúvidas quando houver, a equipe vai ter direito a solicitar o challenge, e aí é feita toda a busca nos vídeos para ver qual é o que houve naquela bola especificamente, para que se chegue num resultado, né, numa decisão final que seja correta. Não, eu estou perguntando isso porque, paralelo com o futebol de novo, é que o vôlei é muito rápido, cara. Muito rápido. O cara levantou, o cara cortou. Qual a velocidade daquela bola, às vezes? É muito rápido. Agora, o voleibol de praia... O olho humano, né? O olho humano, mesmo na praia, o olho humano tu não consegue ver. Não consegue. E sabe o que acontece? Às vezes, no Video Challenge, a própria pessoa que está lá em cima operando ter dúvida. Porque a bola fica muito rente, você não sabe se foi a areia que mexeu ali. É o juiz de TV que a CBF quer colocar agora. Exatamente. Essa que é a proposta. Então, é muito rápido. Só que a bola do voleibol de praia, por exemplo, ela é mais... a pressão dela é menor. Então, a tendência é que ela seja uma bola mais... não seja tão rápida como a da quadra. A da quadra, por ser uma bola mais inflada, ela tem uma velocidade muito maior. Lógico, ali nós somos 6 atletas. Mas na praia ela é bem menor. Ela chega a ser a metade da pressão da bola de quadra. Então, isso torna a bola um pouco mais lenta, vamos dizer assim.
mas não menos difícil de decidir, né? Mas para a Olimpíada vai ser usado esse sistema do Video Challenge. A exemplo da FIFA, que exige que os árbitros falem inglês ou espanhol. No voleibol tem esse tipo de exigência também? Sim, no voleibol é o inglês. O inglês é a língua padrão, vamos dizer assim. E toda a clínica que é dada é tudo em inglês. Não se fala com ninguém em português ou outra língua qualquer. É lógico que às vezes acontece da gente, por exemplo, nós que temos a facilidade um pouquinho mais com o espanhol, de pegar um jogo de uma dupla espanhola, de ter algum problema de você poder explicar de outra maneira, mas o correto é usar a terminologia correta e no inglês. Sabe que eu perguntei para o Dunga uma vez, e ele jogava o Dunga ainda. Disse, Dunga, como é que é? Tu jogou na Alemanha, jogasse no Japão, jogasse na Itália. Pô, você tem que falar fluentemente sempre, tu capitão. Eu disse, não. A língua no futebol não é o inglês, não é o italiano ou o japonês. A língua é a bola. E só dos gestos da bola a gente se entende. Acontece isso também no vôlei? Na realidade, assim, ó, no vôlei a gente tem toda uma sinalização que é para evitar qualquer tipo de discussão. Né? O árbitro sinaliza a bola, ele marca claramente o que ele viu, o que ele marcou. O atleta pode, no caso do capitão na praia, pode solicitar um questionamento de uma aplicação de regra. Aí o árbitro tem que ser muito... ele não pode se alongar numa explicação, tem que ser uma coisa muito restrita, assim, muito pequena, e no inglês, para que não tenha problema de comunicação. Porque às vezes você pega um chinês, um atleta de um país em que o sotaque é um pouco diferente daquele que a gente está acostumado a ouvir, e aí você acaba se perdendo, se tenta explicar demais. Então a gente usa sempre uma linguagem curta, vamos dizer assim, para que explique para o atleta realmente o que está acontecendo. E a sinalização, é importante a sinalização. Tanto é que agora, inclusive no Video Challenger, para facilitar a comunicação, os atletas têm que fazer a sinalização do que eles querem. Se foi bola tocada, se foi bola na rede, se foi bola fora, foi bola dentro, se pegou no pé. Todos eles vão ter que sinalizar também vão ter que aprender a sinalização oficial para que essa comunicação fique mais fácil entre o árbitro e o atleta. Bom, no futebol é um bate-boca, é uma baixaria, o juiz é sempre culpado de tudo no futebol. E toma pressão, e toma pressão, e toma pressão. No voleibol, o juiz está acima ali. Vocês tomam pressão também, não? Muita pressão. Só que assim, o voleibol, em termos de disciplina, vamos dizer assim, ele evoluiu nos últimos 20 anos, olha, não tem como explicar. Porque no início era uma coisa muito assim, o atleta era o dono de tudo. Certo? E o árbitro estava ali, mas ele tinha, mas não tinha o poder de decidir algumas coisas. Então acontecia de pressão, de tudo mais. Hoje a pressão continua, mas só o capitão da equipe é que pode conversar contigo. O outro atleta, ele é praticamente proibido de conversar com o árbitro. Entendeu? Questionamento só quem pode fazer é o capitão. E se você explicar e ele não aceitar, ele tem que voltar para a quadra e jogar, ele não pode continuar questionando. Então melhorou muito nesse sentido a disciplina e esse relacionamento que tem a gente com os atletas. Ficou muito mais fácil de trabalhar. Tu falasse em evolução, só para nós encerrar o papo, tem uma frase que eu gosto muito, que é do velho jornalista João Saldanha, gaúcho de Alegrete, que treinou a seleção nas eliminatórias de 69, aí depois tiraram ele, porque o presidente Emílio Garrastazu Médici queria que ele levasse o Dario, do Atlético Mineiro, e ele disse, na época da ditadura, não, o presidente escala o ministério, eu escalo o meu time. Então aí acabou indo o Zagallo e que foi campeão. Mas a frase do João Saldanha, porque tu falasse em evolução, foi a seguinte: o futebol brasileiro só evoluiu do túnel para dentro, ele dizia. O que era uma grande verdade, porque fora era uma várzea, e continua sendo. Só que depois do 7-1, essa frase caiu fora. E agora o vôlei tem que pegar medalha. Tem essa pressão porque os jogos são aqui? Ah, sim, tem muita pressão. Os atletas já estão sentindo essa... O Brasil está se preparando para chegar... Os atletas, por exemplo, estão se preparando para chegar no auge do seu condicionamento na Olimpíada. Sabe que ontem eu li na Folha de São Paulo uma entrevista do Nussmann, presidente do COB, Comitê Olímpico Brasileiro, dizendo o seguinte: não queremos projetar o número de medalhas, porque até então estavam projetando. E agora, não tem projeção mais. O Brasil tem, principalmente no voleibol de praia, as duplas que o Brasil está mandando são as melhores que nós temos hoje. Realmente são duplas com condições plenas de medalhas, né?
Tanto é que agora nós tivemos a etapa no Rio do Grande Slam, que o Pedro foi para a final com o Evandro. O Bruno já ganhou a etapa do Open que teve em Vitória, no Espírito Santo. Então, quer dizer, a gente tem reais de medalha, possibilidade de reais de medalha a gente tem nos dois naipes, no masculino e no feminino. Porque são as melhores duplas que nós temos hoje no Brasil, realmente são essas duas. Tá certo, professor Vitor Hugo. Professor Vitor, foi um grande árbitro internacional de vôlei, agora, para orgulho de todos os gaúchos, foi convocado para fazer parte da coordenação de arbitragem nos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, e nós levamos esse papo legal com ele. Nós vamos continuar aqui na sede da Federação Gaúcha de Vôlei, nós vamos fazer um intervalo, vai rodar a vinheta, a gente retorna em seguida para falar com o presidente da federação, professor Carlos Cimino, que também foi um grande árbitro internacional de vôlei. Aí ele se aposentou, e esse era mais novo, ele vai tu. Já voltamos, né? Quanto tempo vai durar essa bolinha de sabão? E esse momento? Quanto tempo? Quanto tempo vai durar essa melodia? Esse almoço em família? O tempo nada mais é do que as emoções que experimentamos ao longo da vida. Essas são eternas. Grupo Zafari, 80 anos. Com você, o tempo não passa. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio, e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Vamos embora então, vamos falar agora com o presidente da Federação Gaúcha de Vôlei, professor Carlos Cimino, que apitou também pelo mundo todo, árbitro internacional. O que representa aí para nós gaúchos, aí para a própria federação agora, essa convocação do professor Vitor Hugo, que eu, no bloco anterior, conversei com ele? Bom, em primeiro lugar, reconhecimento, né? Prestígio pelo trabalho que a gente implantou já há bastante tempo na arbitragem brasileira e também na arbitragem gaúcha. Além do Vitor Hugo, eu gostaria de salientar que nós temos também um rapaz chamado Marcos Vinícius, que é árbitro nacional, que vai atuar no voleibol de quadra como juiz de linha, e a Vanessa Ratai, que vai trabalhar como apontadora também. Então nós temos 3, na verdade, convocados para os Jogos Olímpicos. Isso, na verdade, é prestígio para a federação, prestígio para o voleibol gaúcho e brasileiro, e reconhecimento do trabalho que a gente faz na arbitragem do Brasil. Eu falei com o Vitor Hugo antes e falei só no árbitro principal, nos árbitros de linha, e agora tu fala no anotador. O que faz o anotador ali? Ele é indispensável para o árbitro? É indispensável porque agora foi implementado a súmula eletrônica. Então, a gente tem acesso via internet às informações. Na hora ali? Online? Não, online. Quer dizer que se o cara não sabe mexer no computador, se o cara é analfabeto digital, tá fora. Tem que ter treinamento. Tem o cursinho do Senac. O Vitor salientou isso, né, que hoje a gente faz todo um treinamento de preparação para os apontadores, tanto na quadra quanto na praia,
para que justamente eles possam mexer, né, com essas ferramentas. São quantos ali? São 2 apontadores, tem o apontador principal e o auxiliar. Um cuida da anotação de pontos, rodízios e tal, e outro cuida da questão do sacador, porque na praia tem 1 e 2, né, então tem que sinalizar isso, controlar os intervalos, né, que é o tempo técnico, os tempos de descanso, os intervalos entre os sets, que são mutáveis em função da televisão. Muitas vezes a televisão solicita na transmissão que o intervalo que é de 1 minuto seja de 2, ou de 1 minuto e meio, em função dos patrocinadores. Então. Como é que chega essa informação? Vocês têm a comunicação também, não? Sim, chega através de ponto. Né? Então, a comunicação é feita entre o apontador, segundo o árbitro, primeiro, através de um ponto eletrônico, onde existe a comunicação fora, né, da transmissão, num outro canal, onde os árbitros se comunicam. Quantos anos apitando jogos só internacionais? Não vamos falar daqui. Internacionais foram 20 anos, somando praia e quadra, eu fiz 1.700 jogos pelo mundo. Tu e o Wilson Bagatini. Alô, professor Wilson Bagatini, que apitou mais de 1.200 jogos, ele tem tudo anotadinho, sabe disso? Sei disso. Jogo tal, data tal, cidade tal. Tu fizesse isso ou não? Tenho isso, tenho 4.706 jogos, todos anotados, a duração, a função, onde foi, qual foi o placar, quem jogou contra quem e qual a função que eu exerci no jogo. Só não pode ser que nem o Oscar do basquete e o Romário, hein? Só eles contaram as cestas e os gols. O Romário diz que já fez mais de 1.000. Não, mas isso tem registros, né, tanto na Federação Internacional e CBV. Quantos mundiais? Se somar vôlei de quadra e de praia, foram aproximadamente 20 mundiais. No Japão, eu sei que tu fosse lá, ficasse 15 dias, apitasse lá, que era o Mundial. Quais os outros países? Eu fui 9 vezes ao Japão. Não. Vamos voltar a fita aí, para tu repetir aí. Foram 9 vezes no Japão, eu estive na França, estive na Alemanha, toda a América do Sul, Estados Unidos, Canadá, China, Japão, Coreia, Tailândia, quase toda a Ásia, Egito, Turquia, foram muitos países. Que o esporte faz, né? Ou não? O esporte proporciona, primeiro, leitura, né, de culturas diferentes, conhecimento geral, isso é muito importante. A gente vivenciar, né, determinadas experiências, como, por exemplo, eu tive no Irã, que é uma comunidade completamente fechada. Ninguém pode fazer turismo no Irã. Eu vou comprar uma passagem e vou para o Irã. Não. Só existe entrada no Irã com autorização expressa do sheik. Vai o Carlos Cimino aí apitar o jogo no Irã. A tua vida é revirada... Quer saber quem é o Carlos Cimino? Exatamente, a gente tem que, inclusive, enviar um currículo, né? E a própria Federação Internacional se encarrega disso. E lá é uma comunidade muito fechada. Eu vivenciei lá uma experiência cultural, vamos dizer assim, que eu entreguei um bottom do Brasil para uma criança no hotel, e o outro dia eu fui chamado a atenção, dizendo que presentear crianças naquele país significa assédio semelhante a assédio sexual. Então isso choca quando a gente se depara com essas coisas, que foi um gesto de carinho, de expressão. A criança estava ali me vendo com o uniforme do Brasil, ficou feliz de ver Brasil, 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 e eu estendi a mão, né, com um bottom, e isso foi considerado um assédio. Sabe que eu já falei numa frase do João Saldanha, e tem uma frase do Paulo Roberto Falcão, uma frase do Falcão que eu gosto muito também. Diz o Falcão o seguinte: o jogador de futebol morre 2 vezes. A segunda vez é quando ele para de jogar. Com um árbitro que foi 9 vezes no Japão, que visitou todos esses países, fez uma volta ao mundo. Acontece isso? Não, porque felizmente, quando a gente tem reconhecimento, como foi o caso do Vitor Hugo e meu, eu recebi convite da Federação Internacional para integrar a Comissão de Leis e Regras de Jogo e depois a Comissão de Arbitragem Internacional. E isso faz com que a gente passe para um outro patamar. A gente primeiro está ali como agente direto no jogo.
Depois a gente vai para o background e começa a trabalhar na formação de árbitros, na avaliação de árbitros, que é um outro setor que é importante dentro da Federação Internacional de Voleibol, onde a gente pode participar de uma outra maneira, né, e continua dentro do espectro, e com isso a gente sai para ministrar cursos de formação de árbitros internacionais. Mas quando tu está em casa, assim, está pegado o jogo, assim, está sentado, olhando, como presidente da federação ou como cidadão, não dá vontade de entrar na televisão, não? Não só dá vontade, como eu me pego muitas vezes sonhando. À noite, durmo e sonho que eu estou apitando. Porque foram 35 anos, desses 35, 20 internacionais. Mais de, né, quase 20 mundiais e outras competições internacionais. Isso te dá uma condição de repetição contínua, né, daquele gesto, daquela atitude, daquela formação toda. E eu tenho muita vontade, às vezes eu estou lá e digo, por que eu não estou ali para tomar decisão agora? Principalmente no que diz respeito à parte disciplinar, que pega muito, né? Que tem muitos comentários, o que mais chama atenção é quando o árbitro erra, que é normal, mas, posterior ao erro, qual a atitude dele em relação ao ato de indisciplina, seja do atleta ou do técnico? Eu, se fosse árbitro de vôlei, estou lá em cima, porque eu vejo na televisão, às vezes, que os caras estão aqui para o árbitro e ele fica conversando, mas eu nem estou. Que nem o futebol de campo, se eu fosse árbitro, eu só ia usar o cartão vermelho. Olha aqui, pessoal, antes de iniciar, vamos acertar o seguinte, o amarelo eu nem trouxe, é o vermelho. Claro que é uma coação isso, né? Claro. No voleibol a gente até nem pode dizer isso, porque a gente utiliza o amarelo junto com o vermelho para expulsar ou para desqualificar. Aí não tem como. Mas o árbitro se faz respeitar pela postura que ele adota na sua carreira. Eu tenho no meu histórico, e eu digo isso com muito orgulho, eu fui o único árbitro brasileiro e mundial que expulsou o Bernardinho 2 vezes. E com todo respeito, com toda... vamos dizer assim, fama que ele tem como técnico, um dos melhores técnicos do mundo, assim como o Zé Roberto, mas ele, quando me via na quadra, ele me respeitava, porque ele sabia que ali tinha um árbitro que poderia puni-lo de forma contundente em função das atitudes de indisciplina. E ele não reclama quase, né? Não grita quase, né? Reclama com aqueles que permitem, né? Eu me lembro que quando foi muita coincidência na minha vida, quando eu encerrei minha carreira no Brasil, o último jogo que eu fiz foi com o Bernardinho, um jogo da Superliga. E terminado o jogo, tu vê, nós temos esse histórico nas nossas carreiras, né? Eu como árbitro, ele como técnico. E ele disse assim para mim, a arbitragem brasileira e mundial vai sentir muito a tua falta. Ou seja, ele me respeita pelo que eu represento na arbitragem brasileira e mundial, apesar de, dentro desse histórico, eu ter tido a atitude de colocá-lo para a rua 2 vezes. Mas isso nunca foi uma atitude de desrespeito, sim, foi um desafio. Ele está desafiando o árbitro, é um jogo, né? O atleta e o técnico, eles fazem esse jogo em todas as modalidades. Cabe ao árbitro tomar as rédeas e as decisões necessárias. Bom, eu já falei antes aqui com o professor Vitor, estou conversando com o Carlos Simira, mas não vamos ficar só aqui, nós tivemos outros grandes árbitros aqui. E eu lembro, por exemplo, do Paulo Pacheco, Pachequinho. Quem mais? Hoje nós temos o Silvio Cardoso, que está aí apitando as semifinais da Superliga. Paulo Sérgio, a Ângela Graz, que está participando também do Grand Slam, Grand Prix Mundial. Então, mas da antiga, assim, que nem vocês, é só o Pachequinho? O mais antigo nosso internacional é o Paulo Pacheco, que também rodou o mundo, tal, com grandes eventos internacionais. Agora só quer pedalar na redenção. Um grande abraço, Pachequinho, Paulo Pacheco. Esse homem também virou o mundo. Hein? Virou o mundo. Agora ele está curtindo as filhas, Garopaba, ele tem casa lá, de seguida está postando as fotos de lá. Vai a Detroit, onde uma das filhas está trabalhando lá na Universidade de Detroit, tudo. Mas é uma pessoa que foi muito respeitada também dentro do cenário da arbitragem brasileira e mundial, por tudo que representou, né, na carreira, né, e como escola de arbitragem para o Brasil. Como presidente da Federação Gaúcha de Vôlei, tu, o professor Vitor, como é que vocês se relacionam assim com a arbitragem da federação? Vocês contam as próprias experiências, lances que vocês erraram, lances que foram difíceis? Isso são
jogadas normais que a gente utiliza até em vídeos, né, na federação, alguns modelos, para poder dimensionar para os árbitros mais novos o que eles vão enfrentar na sua carreira. Porque a carreira de árbitro é a carreira mais ingrata do esporte. É onde tem o achincalhado, onde tem a desavença, onde tem a discórdia, e sempre tenta se relacionar uma decisão equivocada de um árbitro com uma possível pretensão de favorecer A ou B. Então a gente tem que ter equilíbrio emocional, preparo técnico, experiência e muita atitude, ou seja, coragem de enfrentar os desafios. Por exemplo, tu está escalado para apitar a final da Superliga lá. E aí está uma guerra. Tu acompanha tudo isso pelos jornais, pela TV, ou tu faz questão de nem ver para poder chegar tranquilo? Não, é importante a gente estar acompanhando. Porque a gente precisa saber que clima existe pré-jogo. Porque pode haver uma intriga entre atletas ou técnicos ou entre torcidas, então o árbitro precisa chegar no local preparado, ele não pode se deixar influenciar por isso. Mas essa preparação toda, que é uma preparação também pré-jogo psicológica, ela tem que ser elevada e tem que ser mantida, desde que isso não traga influência nas decisões do árbitro durante a partida. Professor Cimino, Carlos Cimino, presidente da Federação Gaúcha de Voleibol. Essa sede leva o nome do professor Cláudio, que foi o presidente antes que faleceu? Ainda não nominamos tal, mas a gente pretende nominá-la, porque ela foi inaugurada na época do Dr. Nussmann, né, que era uma pessoa que hoje é o presidente do COB, né, e na gestão do Cláudio ainda, e a gente está trabalhando nesse sentido para que ela tenha uma nomenclatura significativa, porque isso fez parte de todo o histórico da vida dele como presidente aqui na federação. Foram 28 anos como presidente. É verdade. O Cláudio Coelho Braga, né? Cláudio Coelho Braga. Aonde estiver, tranquilidade, tá certo? Roda a vinheta aí, entra o comercial. Nós retornamos aqui da Federação Gaúcha de Voleibol. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio, e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Quanto tempo vai durar essa bolinha de sabão? E esse momento? Quanto tempo? Quanto tempo vai durar essa melodia? Esse almoço em família? O tempo nada mais é do que as emoções que experimentamos ao longo da vida. Essas são eternas. Grupo Zafari, 80 anos. Com você, o tempo não passa. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio, e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed Porto Alegre. Vamos embora então para o último bloco do nosso Encontro do Esporte. Agora em maio, 26 anos no ar.
e direto aqui da sede da Federação Gaúcha de Voleibol. Mas eu estou recebendo agora o ex-presidente da Federação de Atletismo do Rio Grande do Sul, Kleber Vargas, que agora tem um site legal, um site bonito. Antes ele organizava eventos, agora ele não organiza mais, mas entra no site do Kleber ali, que ele vai agora explicar, tem todas as provas que se você quiser participar, corrida de 10 km, 5 km em Porto Alegre. Kleber, vamos lá, fala um pouco desse site aí. Vamos lá, Bosco. Agora, então, eu estou à frente do site que chama cadecorrida.com.br. Vou lá de novo, para botar aqui, cadecorrida.com.br. Que é um site de provas de atletismo, corridas de rua, corridas de montanha, enfim, todos os eventos que têm a ver com corrida a pé, isso tem lá. Tem eventos de triatlo, de duatlo, ultramaratonas, corridas de pista, marcha atlética, enfim, todas as corridas que têm a ver com corrida a pé estão no site. Hoje o site é o mais completo no Brasil nesse segmento de site calendário. Temos mais de 1.500 provas já em 2016 no site. O ano passado passaram pelo site mais de 5.200 corridas, para ver o tamanho do universo desse mercado de corridas hoje no Brasil. Ele é focado no Brasil, tem pouquíssimas provas fora do Brasil, só aquelas que os brasileiros mais têm interesse, então a gente põe algumas para eles saberem no calendário se vai bater com alguma dentro do Brasil. Quantos acessos, assim, tu já tivesse essa medição de audiência? No mês passado agora, a gente teve uma média de... Uma média não, a gente teve 27 mil acessos. Mas a gente já chegou a mais... Nós estamos com 1 ano e pouco no ar, já chegamos a mais de 500 mil acessos diferentes. É uma média de 3 mil acessos diários. Quer dizer que tu te encontrou ali, porque antes tu era o presidente da federação, depois tu tinha uma empresa de organizar, e eu quero te parabenizar, porque tu sacasse um lance, né, que todo mundo que corre quer, e não precisa fazer força te incomodar com organização de evento, acordar às 5 da manhã, tem o chip, tem a água, tem a fruta. Tem um monte de coisa para resolver. Bosco, isso é uma das minhas atividades, né, do Cadê Corrida. Eu continuo sendo árbitro internacional de atletismo, já esse ano vai fechar 30 anos, vinculado hoje à Federação Catarinense de Atletismo, e a KCV2, que é a minha empresa, que é a dona do Cadê Corrida, também ela é representante das minhas inscrições, no site de inscrições aqui no sul do país. Então, tem, na verdade, continuo com várias coisas, continuo fazendo controle de dopagem, agora para a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, e mais o Cadê Corrida, que é o carro-chefe. Mas atividades para fazer tem muitas, e sempre tem que correr, e sempre tem que madrugar. Meu, o que faz o árbitro de atletismo a não ser no salto em distância, cara? Faz muita coisa, cara. Validar todos os saltos, validar todos os arremessos, saber se as provas de corrida foram corridas na distância certa, se ninguém tirou vantagem de nada. N situações. Como é que se sabe isso? Mede depois? Como é que é? Tem coisas que são por medida, que são os saltos e arremessos, lançamentos, que ganha quem lança mais longe, quem salta mais longe, quem arremessa mais longe. Mas para chegar essa informação no árbitro de atletismo, alguém vaza... Ou sempre tem gente, olha, aquele atleta lá... Não, sempre a gente está sempre monitorando. Porque a tecnologia no atletismo, ela evoluiu muito, né? Muito, e agora, para ter uma ideia, agora, dia 14 a 16 de maio, vai ter o evento teste dos Jogos Olímpicos, que vai ser o Campeonato Ibero-Americano. Agora, nesse campeonato vai ser utilizado todos os equipamentos eletrônicos que vão ser testados, que já chegaram para a Olimpíada, e os árbitros vão usar esses aparelhos e testar toda essa tecnologia que vai ser utilizada nos Jogos do Rio. O que tem hoje de tecnologia no atletismo? Se queimou para arrancar... Tem medição eletrônica de distâncias desses arremessos, lançamentos, a cronometragem, como tu falou, saída falsa, saber se a pessoa queimou ou não queimou. Tecnologia de montão, Bosco, de montão. E isso ajuda muito? Ajuda bastante para os resultados serem cada vez mais corretos, fidedignos, né? Mas sempre a figura do árbitro é muito importante para que isso seja feito de forma correta. Há muita reclamação também no atletismo contra o árbitro, não? Existe várias, às vezes porque o árbitro
viu uma situação que alguém de fora não viu, ou o próprio atleta não viu, que ele pisou em cima de uma linha, invadiu uma raia, então ele fez uma corrida num percurso menor, por exemplo, ele é desclassificado por causa disso. Numa corrida de 100, 200 metros, 400, 500, não pode invadir uma... Nas corridas raiadas, que são até 400 metros, ele não pode invadir a raia de dentro. De 400 para cima são corridas de raia livre. Até 800, ele tem um pedaço que ele tem que correr raiada, depois é raia livre. Então, sempre tem que ter cuidado dessas situações. Eu pensei que era a Bangu. Largou, passou na frente do cara, vai embora. Não, não. Até os 800 metros, que é um pedaço raiado, tem que manter o seu espaço na sua raia. Bom, o KD Corrida, acesse aí, kdcorrida.com.br, que é o site. Para nós encerrar, quais são as chances do atletismo brasileiro nesses Jogos Olímpicos? Torcemos muito para que temos algumas chances de ter umas 2, 3 medalhas. Essa eu acho que é a realidade. A realidade é essa. A realidade é essa, 2, 3 medalhas. Acho que muita gente vai à final, acho que muita gente vai conseguir melhorar suas marcas, mas não vai ser suficiente para o pódio. A torcida é grande. Kleber, muito obrigado. Nada, as ordens. Para a gente poder bater esse papo. O Kleber Vargas, que é um grande amigo, um grande parceiro, foi presidente da Federação de Atletismo do Rio Grande do Sul e agora está com todo esse staff aí que tem como carro-chefe o kdcorrida.com.br. Você que corre, você que caminha, acesse o site que você vai ficar sabendo aonde tem caminhada, onde tem corrida, onde tem triatlo, onde tem marcha, aonde tem tudo, tá certo? Pessoal, estamos chegando ao final de mais um Encontro do Esporte. É o nosso encontro de todos os fins de semana. Agora em maio, 26 anos no ar. Um grande abraço a todos e voltamos na próxima semana.